Ele foi o herói improvável, o policial descalço que enfrentou terroristas, o homem comum que salvou o mundo mais de uma vez, e tudo isso com um sorriso de lado e uma frase de efeito pronta. Hoje, Bruce Willis enfrenta a batalha mais difícil de sua vida fora das telas. E é por isso que esse vídeo não é só uma lista de filmes, mas uma homenagem, uma carta de gratidão a um dos maiores astros dos cinemas de ação, que nos deu tantos momentos inesquecíveis, e esse é o nosso obrigado. Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Aqui quem fala é Lego Rafa, seja bem-vindo a mais um Maratona Rafa. No vídeo de hoje, iremos relembrar alguns dos melhores filmes do astro, Bruce Willis. Mas mais do que isso, esse é um espaço para celebrar tudo que ele representou nas telonas. Então já comenta qual é o seu filme favorito com ele e vem com a gente para essa viagem por uma das filmografias mais emblemáticas de Hollywood. Mas antes, vamos falar um pouquinho sobre sua carreira. Bora lá? Bruce Willis nasceu na Alemanha Ocidental em 1955, filho de um soldado americano e uma alemã. Foi criado em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Curiosamente, ele tinha uma gagueira na infância e foi no teatro da escola que descobriu que conseguia falar fluentemente quando interpretava um personagem. Assim, isso motivou ele a seguir na atuação. Antes de estourar como astro, trabalhou como segurança, barman e investigador particular. Esse último, inclusive, inspirou alguns de seus papéis. Estudou teatro em Montclair State College, mas largou tudo antes de concluir. O primeiro reconhecimento veio na televisão, quando foi escolhido entre cerca de 3.000 candidatos para estrelar a série Moonlighting, ou como título aqui no Brasil, A Gata e o Rato, ao lado de Sybil Shepherd. Seu estilo sarcástico e carisma chamaram a atenção imediata, mas o verdadeiro boom aconteceu em 1988, com Duro de Matar. E olha que ele não era a primeira opção para o papel de John McClane. Atores como Arnold Schwarzenegger e Sylvester Stallone recusaram o papel. Bruce, então, mais conhecido como um ator de comédia romântica, surpreendeu o mundo e virou um dos maiores astros do cinema. Apesar de ser um dos atores mais populares e rentáveis de Hollywood, Bruce Willis nunca foi sequer indicado ao Oscar, mas isso nunca impediu que ele fosse reconhecido de outras formas. Ganhou 2 prêmios no Emmy, um por Moonlighting e outro por participação em Friends, e levou o Globo de Ouro de melhor ator em série de comédia também por Moonlighting. Nos anos 80 ele também tentou ser cantor. Sim, Bruce lançou um álbum chamado The Return of Bruno em 1987, no estilo soul e blues. Chegou até a fazer um pouco de sucesso com um cover de Respect Yourself, e o clipe passava na MTV. Bruce era conhecido como estrela difícil nos bastidores. Durante os anos 90 e 2000, ele foi considerado por diretores e colegas de trabalho como um ator difícil de trabalhar e exigente nos sets, mas ao mesmo tempo era muito respeitado e elogiado pela sua entrega física nos filmes de ação. Foi casado com Demi Moore de 1987 até 2000 e teve 3 filhas com ela. Em 2009 casou-se com Emma Heming e teve mais 2 filhas com ela também. Em 2022, sua família anunciou que ele estava afastado da atuação por conta de uma condição chamada afasia, que afeta a fala e a compreensão. Mais tarde foi confirmado que se tratava de demência frontotemporal, uma condição neurodegenerativa grave. Desde então ele vive afastado, cercado pela família. Com filmes icônicos no currículo, Bruce construiu uma carreira sólida e extremamente popular. É aquele tipo de ator que não precisa de estatueta para ser lembrado porque marcou o público de verdade. E agora, relembrando os melhores filmes do astro, não coloquei nenhuma ordem específica do melhor ao menos elogiado ou vice-versa. Só na ordem que encontrei em algumas pesquisas, um total de 17 filmes ou franquias, então dá um pouquinho mais de 17, né? E olha que é difícil criar uma lista de melhores para um ator que tem mais de 120 filmes no currículo, sem contar aquelas pequenas participações, né? Como uma Aventura Lego 2, que eu adoro a participação dele nesse filme. Bruce? Willis? Sim, eu passo o maior tempão em dutos de ar. E se você sentir falta de algum, comenta aí ou espera um pouquinho, porque no final vou colocar algumas menções honrosas. Primeiro da lista, Duro de Matar. O policial John McClane visita a esposa em Los Angeles e acaba ficando preso num arranha-céu tomado por terroristas na véspera de Natal. Sem apoio, ele é obrigado a enfrentar os criminosos sozinho. O filme não só alcançou Bruce ao estrelato, como redefiniu os filmes de ação e criou um novo tipo de herói, o imperfeito, sarcástico e durão, além de ter rendido mais 3 filmes. Aprendeu isso no nosso cinema também? Segundo da lista, o meu favorito, O Sexto Sentido.
Um psicólogo infantil tenta ajudar um garoto que afirma ver espíritos, sem saber que está envolvido numa revelação que mudará sua vida. Mais do que o famoso plot twist e a famosa frase "Eu vejo gente morta andando por aí como gente comum." é uma história sensível sobre dor, culpa e reconexão. Conheço um psicólogo. Não é um filme só importante para a carreira do Bruce, mas um filme importante para a história do cinema em si. E a gente tem uma excelente atuação não só do Bruce, mas também de Toni Collette e Harold Osment. Terceiro da lista, Pulp Fiction, Tempo de Violência. Esse filme conta várias histórias que aos poucos se entrelaçam. Bruce interpreta um boxeador que trai um mafioso e tenta fugir com sua namorada. Ele cruza caminhos com outros personagens num emaranhado de histórias violentas, absurdas e icônicas. Sua participação é breve, mas bem impactante num dos filmes mais influentes dos anos 90. E cara, a cena de, vamos dizer, redenção dele no filme é muito boa, muito incrível. Quarto da lista, um dos meus favoritos, Corpo Fechado. Após ser o único sobrevivente de um acidente de trem e sem nenhum arranhão, David Dunn começa a desconfiar que possui habilidades fora do comum, e assim é confrontado por um misterioso colecionador de quadrinhos, Elijah, conhecido como Senhor Vidro. E isto é uma obra de arte. É uma releitura madura e melancólica do mito dos super-heróis, antes disso virar moda como os filmes de hoje em dia. Muitos pediram a continuação desse filme e 16 anos depois, M. Night Shyamalan lançou o meu filme favorito da vida, Fragmentado, onde Bruce Willis, como David Dunn, aparece na cena pós-créditos, que dá início à continuação direta, Vidro. Quinto da lista, 12 Macacos. Um condenado é enviado do futuro para investigar a origem de um vírus mortal que dizimou a humanidade, mas acaba sendo preso e considerado louco no passado. Esse é um sci-fi sombrio, inteligente e cheio de tensão, com Bruce brilhando num papel fora do óbvio. E também tem uma atuação excelente de Brad Pitt. Eu não sou louco. É claro que não é. Você quer fugir, não quer? Anos mais tarde foi criada até uma série de mesmo nome, adaptando a mesma história. 6. O Quinto Elemento. Bem, seu quinto elemento devia estar na posição 5, mas enfim. Em um mundo futurista, um ex-soldado se vê no meio de uma missão intergaláctica para impedir o mal supremo, com a ajuda de uma mulher perfeita geneticamente criada. Mistura ousada de ação, comédia e ficção científica, com estética única e cultuada, com momentos hilários de Chris Tucker também. Por que o Padre você fuma? Precisamos de fósforos, fósforos! Sétimo da lista, Looper, Assassinos do Futuro. Sim, mais um sobre viagem no tempo. Em um futuro onde mafiosos mandam pessoas para o passado para serem eliminadas, um assassino se vê obrigado a tirar a vida de sua versão mais velha, Bruce Willis. Mais um sci-fi criativo e provocativo sobre escolhas, destinos e arrependimento. Tem um dos meus atores favoritos também nesse filme, que é Paul Dano. 8. Sin City, a cidade do pecado. Em uma cidade corrupta e violenta, Bruce vive Hartigan, um policial honesto disposto a tudo para proteger uma jovem de um assassino psicopata. É um filme com um visual tirado diretamente das páginas de HQ, com um clima noir e violência estilizada. 9. O Último Boy Scout. Um detetive decadente e um ex-jogador de futebol americano se unem para investigar um assassinato e acabam desvendando uma inspiração ligada ao mundo esportivo. Cínico, explosivo e engraçado, um clássico da ação noventista com roteiro afiado. Número 10. Red, Aposentados e Perigosos. Um ex-agente da CIA tem sua vida pacata interrompida ao virar alvo do governo. Para se proteger, reúne velhos colegas de missão para resolver o problema à moda antiga. Filme que mistura ação e comédia com um elenco de peso e muita química. 11º da lista, 16 quadras. Um policial cansado precisa escoltar um preso por apenas 16 quadras até o tribunal. Mas a simples tarefa se complica quando percebe que forças corruptas querem impedir o testemunho. Suspense urbano e direto com um Bruce vulnerável e convincente. 12. Moonrise Kingdom. Em 1965, residentes de uma ilha formam uma comunidade aparentemente imune aos males do resto do mundo. Os adolescentes Sam e Suzy se apaixonam e decidem fugir antes da chegada de uma violenta tempestade que ameaça a região. Delicado, engraçado e encantador, uma participação pequena, mas cheia de humanidade.
13. O Indomável, Assim é Minha Vida. Um homem simples e rabugento de uma cidadezinha tenta consertar sua relação com o filho e encontrar algum propósito na vida enquanto lida com a velhice. Um drama comovente e realista onde Bruce brilha mesmo em segundo plano. 14. Hudson Hawk, O Falcão Está à Solta. Um ladrão recém-libertado da prisão é forçado a participar de um roubo internacional absurdo, Se você não fizer o serviço, eu vou mandá-lo a julgamento. misturando comédia, ação e música. Esse filme foi um fracasso na época, mas hoje ele é visto como divertido e inovador por muitos fãs. 15. Refém. Um ex-negociador de reféns se vê envolvido num caso complicado quando uma família é sequestrada por criminosos que estão ligados à sua própria tragédia pessoal. Um suspense eficiente com boas reviravoltas e uma atuação intensa de Bruce. 16. Checkmate. Um homem comum é confundido com outra pessoa e se vê preso numa guerra entre dois chefões do crime. Bruce interpreta o misterioso assassino Mr. Goodcat. Estiloso e intrigante e cheio de reviravoltas, Bruce está sóbrio e ameaçador. Lágrimas do Sol. Durante uma missão de resgate na Nigéria, um grupo de soldados liderado por Bruce precisa decidir entre seguir ordens ou salvar um grupo de refugiados em perigo. Drama de guerra emocional com foco na humanidade e no dilema moral. E eu quase esqueci um dos mais famosos filmes dele e um dos mais marcantes: Armageddon. Um asteroide gigante está prestes a destruir a Terra e um grupo de perfuradores liderados por Harry Stamper é enviado ao espaço para detê-lo. Um clássico dos anos 90 que mistura ação, humor, drama e um elenco de peso, contando com Bruce Willis como um herói protetor em uma missão impossível. E tem outros filmes que foram muito pouco elogiados, dividiram muitas opiniões, mas vale como menção rosa, que tem o filme Fogo contra Fogo, de 1996, A Morte Lhe Cai Bem, de 92, O Chacal, de 97, Meu Vizinho Mafioso, de 2000, e sua continuação de 2004, e um filme bem bonito chamado Duas Vidas. E aí, já comenta qual o seu filme favorito, qual faltou nessa lista aqui, porque tem filme pra caramba, e eu fiquei surpreso com o tanto de filme que eu mesmo já tinha assistido de Bruce Willis sem me lembrar. Bem, essa foi a forma que encontrei para homenagear um grande astro que fez filmes que marcaram minha infância, adolescência e início da fase adulta. Infelizmente, atualmente não existe um tratamento conhecido para a doença de Bruce Willis, existem apenas cuidados paliativos. Dessa forma, o que sabemos atualmente é que sua esposa Emma Heming tem feito questão de manter sua família próxima, mantendo um clima agradável ali. Assim, seguimos mandando nossa energia positiva e nossas peças de conforto a todos os envolvidos. Bruce Willis pode estar longe das telas hoje, mas os personagens que ele criou continuam vivos na memória de quem cresceu vendo seus filmes. Ele nos fez rir, prender a respiração, se emocionar, às vezes tudo isso no mesmo filme. Hoje, mesmo enfrentando uma fase difícil, ele continua e continuará sendo lembrado com carinho por milhões de pessoas, e é claro que eu sou uma delas. E a você que chegou aqui, meu muito obrigado, já deixa seu like se gostou do vídeo, compartilha com seus amigos, um grande abraço e tchau, tchau.